Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Glória a Deus. Números, capítulo 13, verso 25. Glória a Deus. Dá essa decoração assim porque ontem teve a festa das crianças. Foi linda a festa das crianças. Eu acompanhei tudo, foi um sucesso para a glória de Deus. Tirou um pouco da decoração, tá só um restinho, mas foi um sucesso. Pastora Valéria e a equipe, todo mundo ajudando. Foi um sucesso a festa das crianças. Número 13, verso 25 ao 30. Glória a Deus. Vamos ler. Números 13, verso 25 ao 30. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel. E lhes mostraram os frutos da terra. E deram os seguintes relatórios a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Amém? Pai, a tua palavra fala conosco nessa noite. Nós queremos te louvar, bendizer e exaltar o teu santo e adorado nome. Tira toda distração. Traz a nossa mente cativa a tua palavra. Sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a tua palavra. No nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Pode. Essa passagem, irmãos, ela nos ensina a diferença de vivermos por vista ou por visão. O crente, ele tem a percepção espiritual. O crente, ele não vê com esses olhos. Eu era pequeno, a minha avó dizia assim: meu filho, eu estou vendo com esses olhos que a terra é de comer. Mas o crente, ele não vê a vida com esses olhos que a terra há de comer. O crente, ele vê a vida pela lupa do Evangelho. A nossa vida, irmãos, é pautada pela visão que nós temos, pela a cosmovisão cristã. Nós não podemos ver as coisas como o mundo vê. Nós não podemos ser atraídos pelas coisas do mundo, pelas propostas, sem que Deus fale e ministre ao nosso coração. Há uma diferença muito grande de você viver por vista ou viver por visão. Moisés, o grande estadista, ele enviou aqui os 12 espias
para fazer um reconhecimento da terra prometida. Era uma terra prometida há muito tempo. O povo estava louco para possuir a terra. Mas era necessário fazer um trabalho de campo, de reconhecimento. Um trabalho de literalmente espiar a terra. E aí então Moisés, ele envia esses espias de reconhecimento, e quando eles voltaram com um relatório. E nós podemos ver claramente no texto, se você ler todo o capítulo, a gente vê claramente que 10, eles deram um relatório baseado no ponto de vista deles. 10 deram um relatório baseado na percepção de vida que eles tiveram daquele lugar. Porque eles fizeram um relatório baseado no que eles viram com os olhos da carne. Já 2 se destacaram e foram diferentes, porque passaram para Moisés um relatório baseado em uma visão e não na vista. Porque a vista pode nos enganar, mas a visão, ela nos leva ao propósito. A vista, irmãos, dependendo do momento, ela muda. Dependendo das nossas emoções, a vista muda. Porque antes a gente era apaixonado por uma coisa, e se perde a paixão, se perde o brilho pela coisa, a gente já passa a ver de uma forma diferente. Já a visão não. A visão, ela não muda. A visão, ela tem um propósito. Pode acontecer o que for, mas se eu e você estivermos debaixo de uma visão, essa visão nos levará ao propósito. Então a gente vê 10 espias que dão um relatório baseado no que viram, e 2 que deram um relatório baseado numa visão, que tinha um propósito, e que eram esses, Josué e Calebe. Eles deram esse relatório baseado na visão. E isso, querido, nos ensina um princípio poderosíssimo, porque a vida do cristão, ela é regida por princípios. Princípios. O que norteia a nossa vida como homem de Deus, como mulher de Deus, é sermos regidos por princípios de Deus, princípios bíblicos. E aí então, a gente vê aqui que isso nos dá um ensinamento maravilhoso, que é a visão e não a vista que vai determinar o teu destino. É a visão e não a vista, porque a vista ela muda, mas a visão ela te leva a um propósito. Então é a visão que vai determinar o teu futuro, vai determinar o seu destino. A visão é que vai determinar o seu destino, porque isso é muito importante, porque existem pessoas que vivem por vista e não por uma visão. Existem pessoas que vivem baseado nas suas emoções, e o coração do homem é enganoso. O coração do homem, ele oscila. E se eu for viver pelas minhas emoções, no dia que eu estiver mal-humorado, com raiva, triste, dependendo do meu humor, eu não vou dar crédito à visão. Por isso que eu não posso ser guiado. Esse negócio segue a voz do coração. Isso é um laço do diabo. O crente, o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode seguir a voz do seu coração, porque enganoso é o coração do homem, diz a Bíblia. Essa história, amiga, segue a voz do coração e vai ser feliz. Assinado Satanás. Você tem que ouvir a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. E aí então Deus nos trouxe aqui para ampliar a nossa visão essa noite. Porque para você sonhar coisas maiores, Deus quer nos revelar destinos maiores. Destinos maiores. A pessoa, irmãos, mais pobre no mundo não é a pessoa que não tem dinheiro, mas é a pessoa que não tem visão.
É a pessoa que não tem visão de futuro, não tem visão de vida, não tem perspectiva de vida, não tem perspectiva, não tem plano, não tem projeto de vida. São pessoas pobres. Às vezes são até abastadas, têm recursos, têm dinheiro, mas são pessoas que pararam de viver, pessoas que pararam de sonhar, não tem mais esperança em nada. Você conversa com ela, são pessoas para baixo, são pessoas que não têm vida, são pessoas que não transmitem segurança, porque são pessoas que vivem no passado, são pessoas que vivem presas nos traumas e nas experiências negativas do passado. Mas Jesus nos chamou para sermos diferentes, para vivermos o futuro enxergando a visão. O problema é que a vista muitas vezes é o pior inimigo da visão. A vista muitas vezes é o pior inimigo dos nossos sonhos. Porque a vista momentaneamente é assustadora, você se intimida e acaba abrindo mão de um sonho. Porque você vê gigantes. Você diz, isso é impossível para mim. Tem gente melhor, tem gente mais qualificada, tem gente mais preparada, porque você está caminhando por vista. Você está vendo só as circunstâncias. Você está enxergando só o contexto que você está inserido, e aí você começa a se comparar com outros. Tem gente melhor, tem gente mais qualificada. Se o chefe for dar uma promoção aqui no setor, tem gente mais preparada que eu, tem gente melhor, tem gente mais habilidosa, tem gente que domina o Excel, tem gente que fez um curso melhor, tem um CPA 20, um CPA não sei mais o que, tem gente mais qualificada. Mas aí, se você for olhar as circunstâncias, você deixa de sonhar e acreditar no que Deus tem para você. Então não podemos caminhar por vista. O povo de Israel tinha em frente a terra prometida, mas o seu pior inimigo para possuir, para conquistá-la, era a vista. Por isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, rapidamente, algumas coisas que nós precisamos ver essa diferença de andar por fé e não por vista. Números 14, versos 6 ao 9, diz assim, olha, nós lemos o 13, agora Números 14, versos 6 ao 9. Olha o que a Bíblia, para embasar o que eu estou falando, olha o que a Bíblia diz. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Nome bonito para pôr num filho, hein? Dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Está vendo? É excelente. Se o Senhor se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, está vendo? Como tinha uma condição, estava condicionada a alguma coisa. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Está vendo, irmãos, como quem tem fé vai para cima? Tem fé. Quem tem fé é agressivo no bom sentido. Parte para cima. Porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Isso não é palavra de autoajuda não, tá? Isso é ajuda do céu. Isso é palavra de Deus. Isso não é palavra de autoajuda, isso é palavra de Deus. A primeira diferença que eu vejo aqui é que a vista, ela tem foco no problema. Guarde isso. A vista, ela tem foco no problema. A visão, ela tem foco na promessa.
A diferença da vista é que a gente foca nas limitações. Ah, eu não tenho recurso. Ah, eu nasci numa família pobre. Ah, ninguém da minha família rompeu. Ah, eu não vou conseguir quebrar essa maldição. Ah, eu tenho limitações. Ah, eu tenho isso. Essa é a vista. Já a visão, o foco está na promessa. O foco de quem tem visão é assim, olha, não, eu posso ter esse problema no momento, mas há uma promessa de Deus sobre a minha vida. Deus falou comigo. Deus usou o profeta, Deus usou o vaso, a Bíblia fala comigo, desde o dia que eu aceitei a Cristo, uma palavra foi liberada sobre a minha vida, contra a minha vida não vale encantamento, contra a minha vida a maldição ela não tem poder, a maldição ela não pousa sem causa, diz provérbio, há uma promessa de Deus na minha vida, demônios não vão me parar, problemas não irão me paralisar, sabe irmãos, a diferença de quem tem visão é essa, que ela foca na promessa. Eu sei que aqui tem pessoas que têm promessa de Deus. Eu sei que aqui tem pessoas que eu não sei o contexto que você está inserido, o momento em que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo um momento difícil, mas eu quero te convidar, olha para a cruz, olha para Jesus, porque há uma promessa de Deus sobre a sua vida. Tire o foco do problema, tire o foco das limitações e coloque o foco na promessa de Deus da sua vida. Quantas pessoas que pararam no meio do caminho porque colocaram a sua fé debaixo de um tapete por causa da vista. Percebam que é interessante que esses 12 espias que foram lá espiar a terra prometida, eles foram reconhecer a terra, e os 12 viram a mesma coisa, não viram terras diferentes. Os 12 viram o mesmo pedaço de terra. Os 12 não viram uma nação destruída e uma nação próspera, não, os 12 viram o mesmo lugar, só que a percepção, a leitura do lugar foi diferente. Por isso que você vê gente prosperando no deserto e gente morrendo. Aqueles que prosperam no deserto é porque eles fazem uma leitura do ambiente diferente dos pessimistas. Os pessimistas só veem problema, os otimistas veem oportunidade. Amém, gente? Só vê oportunidade. Interessante que eles viram a mesma coisa, mas o relatório que trouxeram foi completamente diferente. É a mesma coisa de você chegar para algumas pessoas e dizer, você gosta de trabalhar naquela empresa? Ah, é horrível, meu chefe é horrível, que lugar difícil, que lugar terrível. Aí você chega para outro, como é que é trabalhar naquela empresa lá? Eu trabalhei numa empresa assim, é um lugar maravilhoso, dá oportunidade de crescimento, né? É uma empresa que se eu me esforçar eu consigo crescer. É um lugar que meus chefes investem em mim, pagam em curso, investem em mim, mandam para estudar fora. Tem uma visão totalmente diferente. Interessante que 10 dos 12, 10 dos espias quando voltaram, não falaram da terra prometida, só falaram do problema. Está vendo aí, gente? 10 voltaram e falaram só do problema, não falaram das promessas. Porque o seu foco era nos problemas, estavam enxergando com vista, e quando você enxerga com a vista, somente vê problema, não consegue ver a promessa. Você tem promessas de Deus, eu sei que você tem. Talvez você está cansado, judiado da vida, as pancadas foram grandes, te deixou para baixo, desmotivado, está difícil acreditar, você está capingando na fé, mas há promessas de Deus sobre a sua vida, acredite nelas. Agora, interessante que por outro lado, os dois, Josué e Caleb, quando eles trouxeram o relatório, eles não falaram do problema,
Eles falaram da promessa. Eles disseram, não, o lugar é maravilhoso. Eles disseram, há uma promessa. Não viva por vista, viva pela visão. Não fique focado nos problemas, fique focado na promessa que Deus te deu, porque eu sei que um dia foi liberada uma palavra de Deus sobre a tua vida. Eu não sei quando, eu não sei em que momento da sua caminhada, mas se eu perguntar que todo mundo tem uma promessa de Deus. Eu não sei se eu já contei aqui, eu era garoto, 12, 13 anos, sempre desde novinho gostava de orar em monte, andava com os irmãos Canela de Fogo, as irmãs do Coque. Aí lá em Natal, no Rio Grande do Norte, nas dunas, os morros de areia, eu ia orar de madrugada. Fui uma vez com meu cunhado orar lá. Devia ter uns 12 anos. Meu cunhado estava orando e teve uma visão. E ele chegou para mim, depois que teve a visão, parou a oração. Sabe aqueles crentes que quando recebe um manto, parece que fica em transe? Tem uns irmãos cheios dos mantos, dos Neguébia, né? E acabou o transe, voltou para a terra. Meu cunhado. Nessa época eu não era Gel, né? Gel é invenção de uns tempos para cá. Era um outro nome. Aí ele falou esse meu outro nome esquisito. Muito obrigado, meu jovem. Galardão, pedrinha na coroa. Tô cheio de dólar. Aí meu cunhado olhou e disse assim, Deus me mostrou. Olha para você ver. É um garoto, 12 anos. Deus me mostrou. Eu via você sentado numa cadeira, uma mesa muito bonita e um microfone de ouro. Você falando naquele microfone de ouro e um mar de gente te ouvindo. Eu, gaiato, cearense, não perde a piada, né? Perde o amigo, mas não perde a piada. Eu disse, será que eu vou ser o sucessor de Silvio Santos? Microfone de ouro? Entendeu? Cearense é bicho gaiato. Meu cunhado crente, desses crentes do manto, sério, disse, você vigia, não brinca com as coisas de Deus, rapaz. Recebe essa vitória. Irmãos, eu 12 anos. Passaram-se alguns anos. Eu com 16 anos de idade, recebi um convite para trabalhar na Rádio Eldorado de Natal, a maior audiência do rádio AM evangélico do Rio Grande do Norte. Nessa época, a rádio era uma potência, não é hoje. Hoje ninguém ouve rádio. Na época não tinha YouTube, não tinha Spotify, Deezer, não tinha internet, não tinha nada. Era rádio e TV. Rádio e TV. E o rádio, melhor ainda, que onde as pessoas estavam, ouviam, escutavam. TV você tinha que parar. Rádio não, no carro, no trânsito, em casa. A maior audiência evangélica do estado do Rio Grande do Norte. Rádio Eldorado de Natal, 1360 kHz. Até hoje não me esqueço. Eu com 16 anos de idade, no dia que eu cheguei e sentei na cadeira para fazer a minha estreia, e aí que eu vi aquela mesa linda, o microfone, o pedestal puxava assim, banhado de ouro. Eu lembrei da visão do meu cunhado. O mar de gente na minha frente era a audiência, incalculável. O microfone de ouro, a prosperidade também, porque eu assinei um contrato que eu ganhei tanto dinheiro que eu não sabia o que fazer. Menino bobo, matuto, veio da roça com 16 anos de idade. Primeira coisa que eu fiz, como diz lá no Ceará, pai d'égua, abestado, o que eu fiz? Comprei um Motorola tijolão, aqueles primeiros celular, um bitelo desse tamanho, que você puxava uma antena para cima, ia quase no céu, abria uma banda assim. Um tijolão eu pus na cintura, muito aparecido, pus na cintura e fui andar no coletivo, lá no Rio Grande, fui para a Zona Norte. Os caras me roubaram na volta. Estava tendo um arrastão depois de um jogo no Machadão, e aí você pagava um absurdo pelo celular, pagava outro absurdo, comprava a linha separada, entende?
Era um rio de dinheiro. Meu primeiro contrato, fiz isso, joguei o dinheiro fora. Menino, bobo. Liguei para minha mãe, troquei a mobília lá de casa. Irmãos, quantos anos? 3, 14, 15, 4 anos depois. Se há uma promessa, uma palavra de Deus sobre a sua vida, caminhe debaixo dessa palavra, caminhe debaixo dessa visão. Não deixe o seu momento, não deixe a circunstância tirar essa chama de dentro do seu coração. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes dá vontade de largar tudo, eu sei que às vezes dá vontade de chutar o balde, não é uma fraqueza sua não, é do homem, é do ser humano. Eu também penso parar, eu também penso largar tudo, eu também penso chutar o balde, mas aí vem uma voz e ministra ao nosso coração e diz: calma, filho, eu estou contigo. Caminhe por fé e não por vista. Se você tem uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, descanse o seu coração, que no tempo do Senhor essa promessa irá se cumprir. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Aplaude ao Senhor. Deixa eu caminhar por causa das horas. A segunda diferença de vista e visão é que a vista te paralisa, a visão te mobiliza. A vista te paralisa, porque dá um choque de realidade. Terra chamando, para de sonhar, terra chamando. Olha as contas da segunda-feira, terra chamando. Olha o seu contexto, olha da sua família, olha a sua origem. Você não tem condições, terra chamando. Não é assim? A vista nos paralisa. Os gigantes paralisaram eles. Mas aí a visão nos mobiliza, a visão nos leva para o propósito, a visão não deixa você parar, gemendo e chorando, mas você diz: eu vou, debaixo de pau e pedra, fogo, contra tudo e todos, mas tem uma visão, eu vou, e você vai rompendo, porque a visão te mobiliza. A vista te paralisa. Uma visão dada por Deus sempre te leva à ação. Deus nunca chamou ninguém para ficar parado. Deus nunca chamou ninguém para ficar estagnado, parado. Sempre é para nos colocar em movimento. Se Deus te chamou, Ele te quer em movimento. Movimenta, meu irmão, movimenta, a visão te movimenta. E então, irmãos, às vezes uma visão que você não entende, quando Deus te der essa visão, Ele quer ação, não é uma ilusão, não é algo fictício, é debaixo de uma palavra. Debaixo de uma palavra. Por outro lado, enquanto os 10 espias, eles regressaram de espiar a terra, estavam resignados, estavam desanimados, estavam literalmente paralisados, por isso que eles não se moviam, porque eles não viam a promessa. Os outros 2 estavam otimistas, eles se mobilizavam, indo de acordo, de encontro à promessa. Quantas vezes notícias tentam nos paralisar? Quantas vezes notícia tenta nos deixar para baixo? Mas se você tem uma visão de Deus, você vai seguir o seu alvo. Outra coisa, a visão, irmãos, ela te enche de paixão. A visão, ela te enche de entusiasmo. Olha, todo visionário. Conversa com grandes homens de sucesso. Eles são apaixonados pelo que fazem. Conversa com pessoas que venceram na vida, com pessoas que alcançaram o topo. É a visão que levou elas lá. Não foi recurso, não. Não começaram grande, não. Mas eles tinham uma visão. Eu quero chegar em determinado lugar, eu quero crescer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Conversa com esses homens de sucesso para você ver. Foi a visão que levou eles no topo. Porque a visão faz acreditar, a visão te leva para cima.
É a visão que faz você levantar de manhã, quebrado, moído, sem ânimo, mas aí você lembra da visão. Você lembra da visão. Deus me prometeu prosperar naquele lugar. Deus me prometeu a chegar ao lugar de chefia naquele lugar. Deus me prometeu chegar ao lugar de honra, ser um gestor naquele lugar. Deus me prometeu chegar à superintendência. Deus me prometeu ser um diretor. Pronto. Aí você é hoje um assistente. Mas aí você acorda na segunda desanimado, você não quer ir, mas você lembra, eu tenho uma palavra, Deus me prometeu chegar a um lugar de destaque naquela empresa. A visão faz você levantar motivado. Estou pregando por milagre, viu, irmãos? Falei que o pastor Hélio talvez nem desse conta de pregar. Estou com muita falta de ar. A visão, ela te mobiliza. Porque a tua visão, ela alimenta a tua paixão. E eu sinto, irmãos, que às vezes falta paixão nas nossas coisas. Às vezes, sabe quando a gente faz as coisas meia boca? Porque não tem paixão no que a gente faz. Quando você convida alguém para se envolver em alguma coisa, quando você chama alguém para um projeto, a primeira coisa que você tem que ver nos olhos dela é o brilho dos olhos. Olha quando a pessoa vai casar no altar, quando ela diz sim, os olhos brilham. Os olhos brilham. Porque tem uma paixão naquele negócio. Por que muita gente começa naquele primeiro amor na igreja, cheio de sonhos, cheio de projetos, cheio de motivações? E no meio do caminho vem a fadiga. Por isso que Abacuque disse, aviva a tua obra no meio dos anos. Porque no meio dos anos vem o cansaço, vem a fadiga. Todo começo é empolgante, é apaixonante.